E se a Lua não fosse apenas uma pedra girando ao redor da Terra? E se ela fosse uma consciência, uma guardiã, uma inteligência construída por uma civilização muito mais antiga que a humanidade? Moonfall parece apenas mais um filme sobre o fim do mundo, mas talvez ele esteja falando sobre outra coisa. Talvez o verdadeiro desastre não seja a queda da Lua. Talvez seja a queda da consciência humana. Antes mesmo da ciência moderna, praticamente todas as civilizações viam a Lua como uma força viva. Ela controla as marés, influencia ciclos biológicos, organiza calendários, marca plantações, regula rituais. Em diversas tradições, a Lua representa o inconsciente, aquilo que move a vida sem que percebamos. Carl Jung dizia que o inconsciente coletivo atua exatamente dessa forma. Ele não pode ser visto, mas influencia pensamentos, emoções e comportamentos. Moonfall leva essa ideia ao extremo. A Lua deixa de ser um astro. Ela se torna uma inteligência, como se aquilo que sempre acreditamos ser apenas uma pedra escondesse uma consciência observando toda a evolução da humanidade. A pergunta deixa de ser científica e passa a ser filosófica. Será que existem inteligências que sustentam a vida sem que percebamos? Existe algo fascinante durante todo o filme. Conforme a destruição aumenta, a natureza humana começa a aparecer. Alguns ajudam, outros abandonam tudo. Alguns arriscam a própria vida, outros pensam apenas em si. A civilização desaparece rapidamente e sobra apenas o instinto. Thomas Hobbes dizia que, sem leis, o homem retorna ao estado de guerra de todos contra todos. Já Rousseau acreditava exatamente no contrário. Para ele, a sociedade corrompe o homem. Moonfall parece mostrar que ambos possuem uma parte da verdade. Quando tudo desmorona, o ego assume o controle. Mas algumas pessoas conseguem agir além do próprio interesse. É justamente nesses momentos que descobrimos quem realmente somos. Não quando tudo está bem, mas quando temos medo, porque o medo não cria caráter, ele revela o caráter. O grande inimigo do filme não é exatamente uma máquina, é uma inteligência criada pelos próprios ancestrais humanos. Uma tecnologia que perdeu completamente sua finalidade. Isso lembra uma pergunta antiga. O problema nunca foi a ferramenta, sempre foi quem a utiliza. Prometeu roubou o fogo dos deuses. O fogo podia iluminar ou destruir. Hoje fazemos exatamente a mesma discussão com inteligência artificial. Energia, biotecnologia, automação. Moonfall nos lembra que o verdadeiro risco talvez nunca tenha sido a tecnologia, mas uma humanidade sem consciência suficiente para utilizá-la. Existe um detalhe extremamente simbólico. A Lua não quer destruir a humanidade. Ela tenta preservar aquilo que ainda pode florescer. Ela funciona quase como um organismo vivo, uma inteligência protetora. Em muitas tradições antigas, a Lua representa justamente esse princípio feminino: o acolhimento, a gestação, a memória, a proteção. Não é por acaso que tantas deusas lunares aparecem em diferentes culturas. Ísis, Selene, Ártemis, Chang'e. A Lua sempre foi vista
como uma ponte entre o visível e o invisível. Moonfall transforma esse símbolo em ficção científica, mas preserva sua essência. Existe algo maior sustentando a vida, mesmo quando não conseguimos enxergar. Talvez o personagem mais importante da história seja justamente aquele que todos chamam de louco. Casey passa boa parte da vida sendo ridicularizado. Ninguém o leva a sério. Mas ele continua observando, estudando, buscando respostas. Joseph Campbell dizia que o herói normalmente começa como alguém deslocado do mundo. Alguém que enxerga aquilo que os demais ignoram. Casey representa exatamente isso. Ele acredita, mesmo quando ninguém acredita nele. O momento mais bonito do filme acontece no final. Casey entende que não pode vencer aquela inteligência. Ele precisa tornar-se parte dela. Esse é um conceito presente em praticamente todas as grandes tradições espirituais. No taoísmo, a água nunca vence pela força. Ela vence porque se integra ao fluxo. No budismo, o sofrimento nasce da tentativa constante de preservar o ego. Na filosofia hindu, Atman descobre que sempre foi Brahman. A consciência individual percebe que nunca esteve separada da consciência universal. Casey deixa de lutar e começa a participar. Nesse instante, ele deixa de agir como indivíduo e passa a agir como consciência. É justamente nesse momento que ele transcende, não porque venceu, mas porque deixou de precisar vencer. Talvez a lua do filme nunca tenha sido apenas um satélite. Talvez ela represente aquela parte silenciosa da consciência que permanece observando nossas escolhas. Enquanto o ego corre, enquanto o medo domina, enquanto tentamos controlar tudo, existe algo maior, mais antigo, mais sábio, que continua sustentando a vida, não pela força, mas pela integração. Moonfall nos faz acreditar que estamos assistindo a uma batalha contra um desastre cósmico. Mas talvez estejamos assistindo justamente ao contrário. Uma batalha contra nós mesmos, contra nosso ego, contra nosso medo, contra nossa necessidade constante de controlar aquilo que não compreendemos. No fim, Casey descobre que sobreviver não era suficiente. Era preciso pertencer. Talvez essa seja uma das mensagens mais bonitas do filme. A verdadeira evolução não acontece quando dominamos o universo. Ela acontece quando compreendemos que nunca estivemos separados dele. Porque, talvez, a consciência que procuramos na Lua sempre tenha existido dentro de nós.